Gente, o mundo inteiro está preocupado com o avanço da variante Ômicron. E é sobre isso que a gente já começa falando com a Maíra Guedes, ao vivo, porque ela tem as informações sobre as medidas que estão sendo tomadas no Brasil e também aqui no Distrito Federal para conter a chegada dessa variante, né, Maíra? Muito bom dia para você. Inclusive, você está no aeroporto de Brasília. Daqui a pouquinho também você traz mais informações sobre a movimentação aí. Narla, muito bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no DF no ar. Eu já adianto que o aeroporto está bem movimentado, mas principalmente com voos domésticos, né? Os voos que são realizados aqui no Brasil mesmo. E quando a gente fala dessa nova variante da Ômicron, a gente tem que ficar atento aos voos que chegam de fora do país, principalmente os voos que chegam da África do Sul. Por quê? Porque existe sim uma orientação do governo federal que está restringindo a chegada de passageiros que vêm da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Angola, Moçambique e Zâmbia, principalmente esses países, viu, Marla? Então, quem está chegando vai passar por um processo rigoroso, aquele protocolo que a gente acompanhou lá no início da pandemia. Por que a gente está falando isso? Porque o primeiro caso dessa nova variante foi visto justamente na África do Sul. A gente está acompanhando de perto. Hoje, todos os continentes já apresentam essa nova variante, inclusive as Américas, né? O Canadá, nesse fim de semana, já notificou aí, confirmou alguns casos, então foi o primeiro país das Américas a confirmar o caso dessa nova variante. Os protocolos são os mesmos, viu, Narla, com relação aos cuidados, é a higienização com álcool em gel, lavar as mãos, usar as máscaras, principalmente se vacinar. E quando a gente fala de vacina, a gente tem que falar também dos fabricantes. Os fabricantes, eles estão fazendo testes para saber se a vacina que já é aplicada desde o início dessa imunização é uma vacina que pode também combater essa nova variante. O que a gente sabe é o seguinte, é uma variante que ainda não causou mortes, há casos registrados no mundo inteiro. Os sintomas até então não são sintomas tão graves, mas especialistas alertam que isso ainda é muito precoce. Por quê? É uma variante que precisa ser estudada, é uma variante que eles estão avaliando até que ponto pode ser considerada tão grave ou não, e também com relação aos sintomas. Então, é tudo muito incerto, os cuidados eles devem ser tomados, independentemente dos estudos já estarem finalizados ou não. Essa é a orientação. E aqui no Brasil, a gente não tem nenhum caso confirmado ainda da nova variante, mas a Anvisa já disse que está investigando um caso de um paciente que veio de um passageiro, que veio da África. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 e agora eles estão avaliando para saber se de fato é essa nova variante. Enquanto isso, os protocolos são os mesmos e os aeroportos estão funcionando e adotando os protocolos que foram determinados pelo governo federal com relação aos passageiros que vêm principalmente do continente africano. Narla. Olha, Maíra, os especialistas sempre disseram que a gente vai ter que se acostumar com essas variantes, mas sempre que surge algo novo, a gente fica realmente muito inseguro, né? Obrigada pelas suas informações. A gente vai ampliar esse assunto agora, viu, gente? Conversando com um infectologista. A gente está ao vivo pela internet com o doutor Emerson Luz. Doutor, muito bom dia. Obrigada por participar aqui do DF no ar. O senhor que está sempre trazendo informações para a gente, deixando o nosso telespectador muito bem informado. É uma variante nova, a gente sabe muito pouca coisa ainda sobre ela, mas por que assusta, hein, doutor? Bom dia, Narla. Bom dia a todos. Essa variante, ela preocupa pela chance de reinfecção. E isso pode levar ao sistema de saúde ficar saturado de muitas pessoas procurando atendimento. E ela tem que ser estudada realmente. Agora a gente percebe, doutor, que vários países estão fechando as fronteiras para todos os outros países, para o mundo inteiro. A gente já fechou fronteiras para alguns países da África. Seria o caso aqui do Brasil? Fechar fronteiras só vai adiar o problema. É uma medida enquanto se estuda, enquanto se analisa, é assim uma solução momentânea. Mas essa variante ela vai acabar se espalhando, vai dominar o mundo, digamos assim, porque assim como aconteceu com a Delta hoje ela prevalece no mundo todo como a variante que faz as maiores infecções, o maior número de infecções. Isso vai acontecer com a Ômicron também.
E a gente tem lido, né, doutor, que os sintomas dessa nova variante, da Omicron, eles são diferentes. Assim como o da Delta também eram diferentes da Gama, que é a de Manaus, e de outras variantes. Qual que é o sintoma dessa nova variante? A médica sul-africana que desconfiou que tinha algo acontecendo, ela relatou casos de fadiga em jovens dentro do consultório dela. E ela acabou levando isso ao governo sul-africano, que foi analisar o caso e chegaram a identificar geneticamente. A variante, ela na verdade, o vírus ele mudou a sua carteira de identidade para poder circular de uma pessoa para outra. E esse é o maior risco, é reinfectar realmente. Olha, doutor, a gente tem uma diminuição de casos, principalmente de mortes aqui no Brasil e em outros países também, tudo por conta da vacinação. Mas agora, ao que tudo indica, a gente não sabe ainda ao certo se a vacinação está em risco, né, por conta dessa variante. Já tem algum estudo que diz que as vacinas são eficazes para combater a Omicron? Os estudos estão sendo realizados pelos governos, estão sendo analisados. Mas temos assim uma boa notícia, se nós analisarmos que é possível fazer o diagnóstico com RT-PCR, por lógica, vamos pensar que provavelmente a vacina, sim, ela vai ter uma eficácia, pode até ser reduzida essa eficácia, mas ela vai ter uma eficácia contra a variante. Inclusive, doutor, as empresas fabricantes dessas vacinas também estão na corrida aí pesquisando para saber se realmente as vacinas, os imunizantes são eficazes neste caso. Agora, a gente tem aí o Natal que está chegando, já praticamente acabamos o mês de novembro. E Ano Novo, Carnaval, algumas cidades já cancelaram o Carnaval e festas de Réveillon. Aqui no Distrito Federal, por enquanto, a gente ainda vai ter festa de Réveillon. Não sei daqui a alguns dias se isso vai mudar. Como infectologista, o que o senhor acha do fechamento dessas festas, do cancelamento ou da realização delas? Fim de ano, a celebração de fim de ano é mais prudente fazer no núcleo familiar, com aquelas pessoas que têm os mesmos cuidados em relação à prevenção contra a Covid-19, sempre pensarmos pessoas vacinadas, um grupo de pessoas conhecidas, um núcleo familiar ou amigos íntimos, a evitar aglomeração. Carnaval falta um bocado ainda. Temos que pensar que o ritmo de vacinação está muito bom. O GDF tem feito uma boa campanha de vacinação, nós temos englobando, as pessoas têm que perder o medo, não acreditar em fake news e serem vacinadas. Vamos analisar a Delta. A Delta, qual o impacto que teve aqui? A vacinação conseguiu segurar. Agora, doutora, a gente tem um passageiro, né, um brasileiro que veio da África do Sul, pousou em Guarulhos, está com sintomas, ainda não tem o resultado. Por que demora um pouco para sair esse resultado? Você acredita que deva confirmar justamente por ele ter vindo de um país onde tem vários casos dessa variante? Demora um pouquinho porque é um processo de identificação genética, são técnicas avançadas de laboratório, tem que fazer prova, contraprova. Se esse não der positivo, provavelmente vai dar, mas se não der positivo, é uma questão de tempo dessa variante chegar aqui no Brasil também. Eu acho que ela vai dominar o cenário mundial, assim como a Delta hoje domina, ela se espalha mais rápido e mais fácil. Ou seja, doutor, a gente vai ter que se acostumar com essas variantes, não tem jeito, né? A gente vai tentar barrar a Omicron, mas pode ser que em alguns países que a gente não tenha uma imunização avançada, tenha novas variações, a gente vai se tornar endêmico, como a gripe, por exemplo, a gente vai ter que se acostumar com o coronavírus. O senhor acredita que isso vai acontecer? Ficamos um bom tempo sem ter notícias de variantes, foi justamente pelo avançar da vacinação. Mas se nós olharmos a cobertura vacinal do continente africano, talvez chegue a 10%. A África do Sul ela tem 24% de cobertura vacinal. É muito baixo. E isso facilita a replicação, facilita que apareçam novas variantes. Esse é o X da questão. Se nós dominarmos, vacinarmos o mundo como um todo, é possível sim conter. Talvez não seja necessário fazer outras, talvez um reforço ou outro daqui a alguns meses, mas eu acho que nós vamos vencer essa batalha. Ou seja, doutor, a pandemia vai ficar para quem não se vacinou, né? Muito obrigada pelas suas informações e até um próximo encontro.